Dando continuidade ao assunto dos estudos dos gases, neste vídeo vamos estudar um pouquinho a respeito da temperatura no conceito químico e vamos fazer alguns cálculos, dois exercícios de conversão dessa temperatura. Então vamos lá. A temperatura é a energia associada ao movimento desordenado das partículas. Então aqui já começa a verificar como que é observado por nós químicos. Então aqui podemos ver numa temperatura X como essas partículas se comportam, elas vibram de uma certa maneira. Ao aumentar a temperatura de uma substância, as vibrações moleculares vão aumentar. E, obviamente, aqui também. Quando aumentamos demais essa temperatura, aí nós temos a mudança dos estados físicos, podemos vir a romper essas interações intermoleculares que vêm ocorrendo. E a temperatura, ela tem algumas escalas de medida. A escala mais básica, quando a gente fala em química, é o Kelvin. Escala Kelvin, certo? Nós já conhecemos, por consequência da sociedade, principalmente do Brasil, a escala Celsius. E aí o que a gente precisa fazer ao estudar algumas questões de química? A gente precisa fazer essa conversão. Então como que nós fazemos? O valor da temperatura de Kelvin é dada através do valor da temperatura em Celsius somado com mais 273. Na verdade é 273,15. Só que a gente pode arredondar para 273, certo? Olha só, na escala Kelvins, a temperatura de zero é considerada o limite da temperatura, ou seja, o zero absoluto. Considerando no caso da água em Celsius, é a temperatura de menos 273. Ou seja, nós já temos uma diferença nessa escala aqui. O zero absoluto em Kelvins é zero mesmo. E para Celsius é menos 273. E aqui nós podemos ver também aqui no sentido da escala, onde a 100 graus Celsius é quando a água entra em ebulição. Na escala Kelvin, essa temperatura é 373 graus Kelvin. Então a gente consegue ver que tem um pouco de diferença. Cabe aqui a gente fazer as conversões desses valores. Então, mais uma vez, para obter o valor de temperatura em kelvins, a gente precisa somar a temperatura em Celsius com o valor de 273. A mesma coisa acontece para Fahrenheit. Fahrenheit é a medida de temperatura utilizado na América, por exemplo, em outros países. E aí, como é que a gente faz para obter esta temperatura? A temperatura em Fahrenheit ela é calculada utilizando 1,8 vezes a temperatura em Celsius mais 32. Então, na verdade, aqui 1,8 já está calculado para facilitar os cálculos, mas ela é uma fração que eu estou facilitando para vocês. Então, nós temos essa tabela de conversões. Ou seja, se eu quero converter de kelvins para Celsius, a temperatura Celsius é equivalente a kelvins menos 273. Se eu quero de Kelvin para Fahrenheit, é Kelvin menos 273 vezes 1,8 mais 32. De Celsius para Kelvin, a temperatura de Kelvin é igual a temperatura de Celsius mais 273. De Celsius para Fahrenheit, é a temperatura de Celsius vezes 1,8 mais 32. De Fahrenheit para Celsius é a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. E de Fahrenheit para Kelvins é a temperatura de Fahrenheit menos 32. E esse 5,9 aqui, que é o inverso da equação, porque 1,8 que eu arredondei para vocês, eu já calculei, equivale a 9 sobre 5. E aí, neste caso, não teria como a gente fazer, já deixa a fração mesmo que fica mais fácil. Isso somado com 273, certo? Então, assim, basicamente você precisa entender as principais, que é Celsius para Fahrenheit, Celsius para Kelvin. Se você consegue entender essas, você consegue converter de volta os valores. E aqui nós temos duas perguntinhas para a gente resolver e fazer esses cálculos para analisar. Então, por exemplo,
A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em escala Kelvin é quanto? Então olha só, a gente vai primeiro observar. Temperatura Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, certo? A temperatura em kelvins vai ser igual. Qual é a nossa temperatura em Celsius? Olha aqui, ó, 34. 34 mais 273. A temperatura em kelvins logo vai ser 307 graus Celsius. No caso, aqui nós temos 307,15. Então, nosso resultado mais próximo é 307,15. Esse 15 se dá por essa questão está colocando o resultado já sem aproximação. Então, seria 307,15, certo? Então, essa equação aqui é bem fácil de resolver, ela não é muito difícil. Essa conversão de temperaturas é uma das mais fáceis que tem. A próxima questão diz o seguinte: Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o bolo deve ser levado ao forno a 392 Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual a temperatura em graus Celsius que a Maria deve deixar o forno para não errar essa receita? Então aqui a gente vai ter que converter Fahrenheit para Celsius. Como que eu faço essa conversão? Primeiro, a fórmula diz o seguinte: Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8, certo? Então vamos substituir. Celsius é igual, qual é a temperatura em Fahrenheit? 392. 392 menos 32 dividido por 1,8. Passar para cá. 392 menos 32 vai dar 360 dividido para 1,8, certo? E aí vamos fazer essa divisão aqui, olha só. 360 dividido para 1,8. Quando eu estou trabalhando com um decimal aqui, eu posso multiplicar os dois lados por 10. Então, vezes 10 eu coloco um zero. E aqui eu simplesmente tiro esta vírgula. Dessa forma, vai ficar mais fácil de calcular o nosso valor final, ou seja, o valor que a gente está esperando encontrar. Então vamos lá, qual o número multiplicado por 18 dá 36? 2, não é isso? Então sobra 0. O que eu faço com esses zeros que estão sobrando? Ó? Se eu baixar eles aqui, ó, posso colocar eles aqui, 200. Então a nossa temperatura em Celsius é 200 graus. Beleza? Então a Maria precisa deixar a 200 graus Celsius. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é um pouco mais curto, só para nós falarmos um pouquinho sobre essa temperatura e suas formas de conversão. É necessário estudar essa escala de conversão, como converter Celsius em Kelvin, Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Kelvin. Então vocês precisam praticar até vocês adquirirem esse conhecimento. No próximo vídeo nós iremos trabalhar as propriedades dos gases. Aí falaremos um pouquinho dessas propriedades e um vídeo posterior falaremos sobre as 3 leis aplicadas para os gases. A lei de Charles, a lei de Gay-Lussac e a lei de Boyle. Beleza? Até o próximo vídeo.